Crítica sistemática dos Evangelhos. Neste ensinamento, não tenho a intenção de enfraquecer a fé de ninguém, mas sim de agregar conhecimento às suas convicções, de modo que eles são baseados em realidade, fazendo uma distinção entre o trabalho dos homens e da obra do Espírito. Quanto ao sacrifício da cruz, deixe a tremenda dedução de que o corpo de Jesus foi queimado, além de ser crucificado. No começo eu rejeitou essa revelação. Eu parecia terrível. Mas depois de estudar o assunto, entendi que o sacrifício expiatório de toda a ovelha necessariamente tinha de ser incinerados. Na lei de sacrifício, toda a carne foi passada pelo fogo, porque essa verdadeira e completa para o holocausto. Não foi por acaso que há algum tempo atrás, Abraão no Monte Moriá, incinerados as ovelhas, que substituiu seu filho Isaac. O fogo era um elemento obrigatório da lei do sacrifício. Então o sumo sacerdote impunha as mãos sobre o cordeiro e confessava os pecados do povo. O animal se tornou impuro e que o corpo tinha de ser queimado pelo pecado do povo. Além disso, o corpo de Jesus, o Cordeiro de Deus, teve de ser queimado no dia da crucificação, em Jerusalém. Que os nossos pecados sejam apagados. Caso contrário, o sacrifício era incompleta e não tinha validade para Deus. De fato, dias antes de sua morte, Jesus anunciou aos discípulos que ele seria batizado no fogo. Que isso tinha que ser cumprida nele. Para o Império Romano, foi utilizada a prática de queimar o condenado. De fato, a história, o imperador Nero, que crucificar e queimar multidões de cristãos em Roma, usando-os como tochas nas ruas. Com a história de ter cremado Cristo esperado, Nero fez o mesmo com os seus discípulos. Séculos mais tarde, o religioso medieval lançara ao fogo a qualquer um que foi considerado herege por Inquisição. Se o corpo de Jesus foi queimada, então como foi que levantei-me dos mortos e ressuscitou? Nesta questão é essencial conhecer também que todo ser humano tem um corpo espiritual, e que nem a carne ou qualquer coisa corruptível vem para o céu. Além disso, seria contraditório falar de um corpo biológico glorificado, porque a carne não glorificada e sujeito à corrupção. Tudo que é glorificada e entra no céu é o corpo espiritual. Por conseguinte, Jesus levantou-se com um corpo espiritual glorificado, em que ele apareceu aos discípulos. E esse tipo de corpo é perfeito e completo, superando toda a carne. Sob esse entendimento, o termo seremos transformados, que tem a ver com a carne, mas no espírito, porque o corpo carnal não pode ser glorificado. Assim, na vinda de Jesus Cristo, vamos separar o nosso corpo mortal,
De acordo com o versículo que diz onde o cadáver, aí se ajuntarão os aguilas. Muito tem sido especulado sobre os mortos que ressuscitarão de seus túmulos quando ouvem Jesus na sua vinda. Mas o que não se entende é que existem túmulos espirituais. Onde estão aqueles que subiriam naquele momento? Certamente não falando sobre a ressurreição do corpo. Uma vez que os mortos não têm carne, e não é lógico que Deus vai fornecê-los novamente um corpo vendido sob o pecado não ir para o céu. Em princípio, o hábito religioso de adulterar as Escrituras aconteceu muitas vezes. No Antigo Testamento, o profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 8, denunciou os escribas, que tinham uma falsa caneta. Portanto, eles se tornaram a palavra de Deus em mentira. Com efeito, nega a história que os escribas estavam copiando manuscritos rigorosos e precisos. Muitos anos mais tarde, Jesus confronta os fariseus, porque tinha torcido a verdade de Deus, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Quando o jovem passa a acreditar que Deus havia protegido sua palavra escrita, e era improvável que ele foi adulterado, essa fé infantil então desapareceu. Para compreender a realidade dolorosa, a falsificação desses textos. Hoje eu entendo que Deus permitiu isso, porque respeita o livre-arbítrio de homens. E errado decisão humana. De qualquer maneira. Porque seu plano predestinado será cumprida. Como Deus tem permitido muitas coisas injustas ao longo de história, e também permite que a caneta dos escribas falsificar manuscritos em algo misteriosamente calculado para a época. Além disso, eles também foram calculadas ao abrigo destes séculos de baixo nível espiritual para o cristianismo, imbuídos de uma adulteração parcial, mas importante da Bíblia. Então, a função tempo de Deus. Para isto se acrescentar que quando Cristo partiu, deixou uma poderosa igreja primitiva, mas muita inexperiência e imaturidade espiritual. E teve que ser assim, para o plano histórico misterioso de Deus, parcialmente revelado e parcialmente desconhecido. Um fato importante e interessante é que Jesus não disse nada por escrito, porque talvez sabia de qualquer maneira vai distorcer sua mensagem. Possivelmente. No livro História Eclesiástica dos Primeiros Séculos, Eusébio, embora ele participou de adulteração, escreveu sobre como se multiplicado o falsificadores manuscritos, ao qual chamou hereges. Verdade irrefutável é que a Bíblia não é de manuscritos autógrafos, e evangelhos vêm de milhares de recópias de escritos, que foram feitas de geração em geração, baseada na tradição oral e do poder do Império Romano. Bem, neste contexto, somente alguém que não conhece a história poderia acreditar que o atual Novo Testamento é puro e perfeito. No século XVI, Cassiodoro Rainha, o autor da Bíblia do Rei Valera, deixou escrito no seu aviso, sinceramente,
que ele não quis dizer que sua versão foi considerada perfeita ou infalível, mas sim uma obra de muito esforço que deve ser corrigido. Cipriano Valera posteriormente destaca erros versão Reina e foi motivada para corrigi-los, como ele escreve em sua exortação aos leitores. Essa versão foi influenciado pela Septuaginta, o Novo Testamento de Erasmus, textos minoritários, maioritários textos e massoréticos escritos. Ainda assim, sendo a Bíblia um livro histórico e assuntos sagrados parte, tem sido rentável para a salvação, para dar sabedoria e apresentar Jesus Cristo em todo o mundo. Impressionar nota que, neste momento, o mundo avela no mar da ilusão milhares de crenças, doutrinas e filosofias. Eles são o resultado da tendência enganosa do coração humano. Alguém disse que o mundo era como um grande hospício louco, e que cada um tinha seu tema. Mas no meio de tanta incerteza, é a vontade de Deus salvar os crentes pela fé em Jesus Cristo, que os ignorantes descrevem como irracional. É bom saber que, dentro do Novo Testamento estão incluídos contos de religiões pagas e filosofias que saturam as contradições e lendas, com uma forte greco-romana e influência oriental. Nesse sentido, uma vez que em vários países eles adoravam a Rainha do Céu, Virgem Mãe, e também nos evangelhos tradicionais está escrito sobre a Virgem Maria, ou Miriam, mãe de Jesus. No livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, está incorporada a doutrina do suposto nascimento virginal do Messias. Mas se considerarmos a notificação escrita hebraica, que o profeta não escreveu a palavra virgem, mas a palavra hebraica a alma, o que se traduz: a jovem ficou grávida e dará à luz um filho em oposição à virgem, conceberá e dará à luz um filho, é como lemos na Bíblia. Aqui percebemos que os tradutores, na Septuaginta, eles cometeram um erro para introduzir a doutrina da Virgem Mãe, antigamente adorada. Além disso, se estudarmos o contexto deste capítulo 7, encontramos que o filho de alma não é Jesus, mas um filho em Emanuel seria um sinal específico para o rei Acás, naquele momento em particular. De acordo com estudiosos judeus, a Septuaginta coberto apenas o Pentateuco, mas foi ampliado pelo Império Romano para justificar suas falsas doutrinas sobre o tema da Virgem Mãe do Messias. Não é estranho que nenhum outro profeta de Israel fez menção da Virgem em qualquer de seus escritos. Isso não era importante para os judeus, porque faz este sinal é apenas um verso forjado? Bem, bom ouvinte, poucas palavras. É fácil ver como o culto de Ísis, a Mãe Virgem, mudou-se para o nosso cristianismo. Além disso, vários ídolos de religiões antigas supostamente nascidos de virgens
tais como Buda, Krishna, Horus, Mitra e Hades. Além disso, fazer uma comparação entre a concepção de Hércules e Jesus. Mitologia grega ensina que uma mulher desposada com um homem chamado Anfitrião. Deus Zeus ficou grávida. E é claro que ela deu à luz um menino, chamado Hércules, que era um semideus. Agora, de acordo com os evangelhos, Maria estava desposada com José. Ela ficou grávida com o Espírito Santo e deu à luz a Jesus, um bebê Deus. Eu pergunto, será coincidência o paralelismo entre as duas histórias? Ou era um plágio vil pela caneta falsificador de Roma? Como diria o profeta Jeremias. Há um aforismo evangélico que diz: o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E deduzir um princípio divino, que nenhum espírito engravida uma mulher natural. Então, como é que o Espírito Santo engravidou Maria? É Deus. Viola seus princípios imutáveis. E ainda que propósito? Para dar a Jesus um corpo de carne vendido sob o pecado. E o que é mais? Que Deus faça algo desonesto? Impregnação empregada comprometido? De maneira nenhuma o fez. Posso dizer-lhe que Maria era da tribo de Zabulon. E no mapa, Nazaré estava sob aquela tribo. Assim, a única maneira para que Jesus desceu do David é que ele foi gerado por José. Como de fato aconteceu. A carne de Jesus era como a nossa. Não é de qualquer espírito. E que é engendrado pela relação sexual entre um homem e uma mulher. Então o Senhor não era a sua natureza biológica diferente da nossa e veio a relação entre José e Maria. Portanto, o livro de Hebreus refere-se a isso, dizendo que Jesus era como nós em tudo. Por isso, de ser é o Salvador dos mortais. Além disso, Deus precisava de José em fornecer ao seu filho uma carne da natureza humana. O que o Espírito Pai de Jesus era o seu corpo espiritual. E foi quando ele recebeu o Espírito Santo depois de ter seu corpo biológico. E se Jesus não tivesse sido normal e ter nascido de Deus, nascido de uma virgem e não o sexo, foi completamente anulado por El Salvador de seres humanos. Porque ele era um ser de origem metafísica e supernormal. Facilmente ele percebeu que a religião romana criou a história de Jesus e um irreal, misturando mitologia grega mística e as antigas crenças pagas. Embora Jesus era muito humano na sua carne, ele foi presenteado com um grande poder sobrenatural para fazer grandes sinais e prodígios. Mas a sabedoria impressionante que ele ensinou nos evangelhos sinópticos, Jesus enfatiza o chamado Filho do Homem, porque certamente sabia. Iriam inventar a história que era o Filho do Espírito.
como uma lenda helenística toda distorcida que é a sua humanidade, e mostrando-nos uma sui generis, inacessível e quase intangível. Para mim, exaltar a Cristo usando a mentira. Eu sou desonesto e Deus não gosta. Também os evangelhos contam a história de um bebê Jesus, que era adorado e até chamado de Pai Eterno, em um contexto fantástico, com a presença do lendário Magus e uma estrela maravilhosa. Hoje ela tem sido usada para adorar o criança divina Jesus, a cópia de uma antiga prática hindu de religião, que adoraram a criança divina Krishna. E isso é prova de como os evangelhos estão cheios de paganismo e idolatria. É importante notar que Jesus não tem que nasceu em Belém para ser um descendente de David, o suficiente para que Joseph veio da prole. É estranho para ler, por exemplo, que Joseph ter toda a sua família em Belém, não foi capaz de ficar em casa de qualquer família nos dias em que Maria deu à luz a Jesus. Não é estranho isso? A tal ponto que eles tinham que encontrar hospedagem em um estábulo. E ele chamou o nascimento na manjedoura, como um ato divino de grande simplicidade e humildade. Mas de acordo com a cultura judaica, esses depósitos eram algo impuro pelas coisas sagradas, e nascer em um lugar com tanto excremento animal era insalubre e anti-higiênico para o recém-nascido e da mãe. Você acha que Deus pensaria odores mix do ambiente com o nascimento do Messias? Bem, a história parece muito bom, e até mesmo legal, típico dos monges da Idade das Trevas. E o que dizer da astrologia oriental? Em torno da estrela que guiou os reis magos ao menino Jesus depois, como supostamente aconteceu com Buda. Aqui vamos verificar o que acontece quando escrituras passa por muitas mãos. Aqueles que procuram criar uma religião popular, incluindo todas as culturas e crenças. Em desenhadores antigos do Novo Testamento, houve um esforço determinado a mostrar a Jesus muito diferente do que era na realidade. O mesmo aconteceu com a doutrina da Trindade de Deus, que se originou na religião bramânica, em que o culto é praticado três divindades: Brahma, Vishnu e Shiva, semelhante cristãos como Pai, Filho e Espírito Santo. É bom lembrar que o cristianismo se originou na religião judaica, e os judeus sempre foram monoteístas, que se tornou evidente nos ensinamentos básicos que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. E nesta mesma doutrina, não deve haver contradição entre o Novo Testamento cristão e o Testamento Velho judeu. O Deus dos judeus e cristãos é a mesma pessoa. Jesus em seu discurso reconheceu sua condição de Filho de Deus. E era mais velho do que ele. Então, realmente Deus Pai continua a ser um e não é composta de três pessoas. Se lermos a Bíblia inteira,
não encontramos versículo onde adorar o Espírito Santo, nem diz que deve ser adorado. No Evangelho, que é atribuído a João, lemos que o Espírito não fala em seu próprio. E se ele fosse Deus, por que ele não é adorado, nem fala por si? Se tomarmos o acima, pode-se deduzir que a doutrina da Trindade, introduzido e inspirado pela religião hindu Brahmani. Quanto à criação, sabemos que é destinado para o fogo. Por isso não posso falar da restauração de todas as coisas, porque o fogo não é usado para restaurar, mas para destruir. E que vai realmente acontecer é a destruição do terceiro criação. Também tem havido muita confusão sobre os espíritos. Então, acreditava-se que os fantasmas são intangíveis. E embora nós vemos que em nossa dimensão, que em seu espaço estão sujeitos completamente às suas leis metafísicas, nós somos feitos à imagem e semelhança deles. Espíritos podem ser tocados, têm peso, e também precisa comer, dormir, cansado, sentir dor. Alguns podem ter relações sexuais e alguns podem voar, mas tudo o que eles fazem isso em seu espaço. E o fato de que algum dia perder o corpo físico não significa que somos incompletos. Deus e Jesus Cristo são espíritos, e são absolutamente perfeito e completo. Eles voltam para a questão dos evangelhos. Eu vou apoiar estudiosos europeus do século XIX, que ainda permanecem incrédulos. Fez um trabalho notável em sua compilação histórica e análise crítica. Especificamente o ex-padre Ernest Renan chamou de heresia da Europa pelo Papa Pio. Nos primeiros séculos apostólicos muitos evangelhos circulantes, que coexistiu com o que conhecemos hoje. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, o israelita, a de Gênesis, de Dimos Thomas, o Evangelho de Pedro, também chamado de Hebreus, escrito por Taciano, o Evangelho dos Egípcios, e Justin de Marcião. Em seguida, dominou a tradição oral da tradição escrita, e acreditava-se que a vinda de Cristo e do fim do mundo seria no ano de 68. Houve alguma confusão entre os cristãos, e uma série de composições de fluxo livre em toda parte, e evangelhos foram escritos individuais, como no caso de Lucas, que foi escrito por uma família que vive em Roma. Então, muitas versões de Jesus eram conhecidos, e a corrigido cada um segundo suas visões dogmáticas. Todos os capítulos que falam sobre o nascimento e ressurreição de Cristo foram adicionados na segunda metade do século II por famílias cristãs. Foram a nordeste de refugiados palestinos. Na época os evangelhos foram modificados. E capítulo 21 do Evangelho de Lucas, capítulo 16 de Marcos, João 21 e os primeiros capítulos de Mateus e Lucas foram adicionados. Ele também pode ser observado no Novo Testamento, uma influência dos falsos escritos apocalípticos,
muito popular no período antigo, como o livro de Enoque, a Assunção de Moisés, o livro de Barnabé, o Apocalipse de Daniel, a suposição de Isaías, e o Apocalipse de Baruch. Sem evangelho era como a conhecemos hoje. Como eles sofreram muitas transformações ao longo do tempo. Por exemplo, Papias, bispo de Hierápolis, no século II, disse que preferia a tradição oral em vez de escrito, por causa da desordem, ficando em manuscritos. O Evangelho de Marcos não tinha ordem cronológica. Foi muito curto e só falava de anedotas. Mark não sabe realmente o Senhor, mas a Pedro. Mais tarde, e seus escritos foram feitos de acordo com as memórias. O apóstolo disse a ele. Em vez disso, o Evangelho de Mateus não tinha histórias, mas teve discursos em hebraico, traduzidos como todos queriam. Papias disse que o Evangelho de Mateus e Marcos eram muito diferentes. No entanto, o estado atual desses evangelhos, que oferecem peças paralelas e idênticas, você precisa entender que eles foram complementadas com outro para ter o mesmo protótipo. Além de que eles foram alimentados com histórias do ambiente. Mesmo costume. Nomeando os escritos dos apóstolos circulantes. Porque isso tinha mais autoridade e força de lei. Por exemplo, dizem os historiadores que o Evangelho e as cartas atribuídas a João foram escritos por Joanes Presbíteros, um discípulo da escola de João na Ásia Menor. O Evangelho de João foi considerado falso por décadas. Mas, em seguida, tornou-se popular e foi incluído no cânone da Igreja. Em João, está escrito que Jesus foi crucificado na sexta hora. Mas Mark diz: foi à terceira hora. Lucas é um evangelho escrito de segunda instância, baseado em Mateus. Marcos e outros escritos pertence à segunda geração de cristãos. As palavras de Jesus são corrigidos e apresentam imprecisões geográfica e erros cronológica. Em Lucas vemos um escritor que não sabia diretamente as testemunhas e trabalhando em textos para que eles concordam. No segundo século, Marcião escreveu que ele tinha sido forçado a corrigir esse evangelho. Na genealogia de Lucas diz que Jesus veio de Natã, filho de David. Mas em Mateus diz que vem de Salomão, filho de Davi. Eu pergunto quem estava errado, Lucas e Mateus. No século IV, o Papa Damaso, porque muitos erros nas Escrituras, ordenou a sua correção, que eles chamaram de São Jerônimo, o que efetivamente construiu sua edição de Vulgata Latina. Neste ponto, deve ser esclarecido que o conhecimento dos erros da Bíblia não deve ser utilizada como razão para afastar-se do sagrado e viver uma vida de devassidão e perversidade. Porque é preciso reconhecer que a palavra de Deus, mesmo que não foram perfeitamente escrito, é ambientado no universo. E cada entidade está sujeita às suas justas, imutáveis leis que governam o mundo invisível e visível. Existem preceitos espirituais
que recompensa um puro e justo. E mais cedo ou mais tarde, vamos colher o bem ou o mal que temos feito. Também é maravilhoso saber que por um longo tempo, Deus e Jesus foram ministrando a palavra por todo o cosmos. Finalmente, purifiquemo-nos do profano e ter ouvido a voz do Espírito de Deus. A palavra de Deus é dedutível em parte, e em algum nível, que seja coerente e harmoniosa na lógica perfeita do Espírito. Para conveniente e útil eu incentivá-lo a acreditar em Deus, porque através do seu Espírito nos guia para a verdade. E nem Deus nem Jesus Cristo são mortos, nem são adulterados. Acredito firmemente que nos últimos tempos vão subir servas que pregam a verdade, revelado pelo Espírito, como fez o apóstolo Saul. Por outro lado, o ensino de falsidades é uma das causas da crise atualmente vivida cristianismo sombrio. Porque ele abriu a porta para muitos espíritos de erro que estagnaram e oprimir a Igreja de Jesus Cristo. É claro que o Espírito Santo tem sofrido ao longo dos séculos que a malícia, e, no entanto, continua a manifestar entre os crentes, porque o seu amor e misericórdia são imensas. Em resumo, mostrei como a mão do homem durante séculos interveio modificando a história de Jesus e de sua mensagem. Se olharmos para o início deste ensino, encontramos um Jesus que se articule com o Messias das Escrituras hebraicas. E intrinsecamente, é o Salvador do mundo. Um Jesus homem, que veio do relacionamento sexual entre José e Maria. E, portanto, não nasceu de uma virgem, o filho de um homem e não do Espírito na carne. Um Jesus que lutou e alcançou a perfeição, ser dotado de um grande poder sobrenatural, que deu seu corpo para salvar, que foi crucificado, sangrado e queimado no holocausto, que não levantou qualquer carne, mas um corpo espiritual glorificado. Em suma, um verdadeiro Jesus. Embora nós foram escondidos pela pena da antiga religioso, hoje é revelado pelo seu Espírito, pois como era. E sobre esta base que são construídos, na boa base para crescer à mais alta excelência. Finalmente, eu vou te dizer algumas coisas sobre a vida de Jesus, que foram revelados a um homem velho, um verdadeiro homem de Deus. Muitos jejuns, visões e experiência prática com o Espírito Santo. Para começar, Maria ficou grávida de José. Quando ela foi ajudado Elizabeth, estar em João Batista gravidez. Na época, José era o marido de Elizabeth. Quando Maria ficou grávida, isto é, Jesus veio de adultério. Porque cumprir o Salmo 51, que diz que em pecado me concebeu minha mãe. Bem, João Batista e Jesus eram irmãos do pai? Que Zacarias era uma farsa, porque nunca existiu. A verdadeira história de Jesus foi distorcida pela antiga religioso para criar a sua própria idolatria e religião. Pedro e João não somente negou o Senhor, mas venderam-no aos fariseus. Foram eles que deram
Jesus foi crucificado em Jerusalém, chamado Monte da Luz, quando ele tinha 41 anos. Estes são detalhes de uma vida muito intensa e extraordinária de Jesus. Até já. Bênçãos.